Queridas irmãs, queridos irmãos, a narrativa que nós temos no Evangelho de hoje, ela vem reforçar a palavra do Cristo, que diz o seguinte: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. E essa talvez seja, sim, a frase que mais deva se fixar na nossa mente. Por quê? Porque se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós não viemos aqui para condenar o mundo e para condenar as pessoas. O papel do cristão não é apontar o dedo, simplesmente. Mas o papel do cristão é salvar, é levar ao mundo uma boa nova. E o que significa levar ao mundo uma boa nova? Não é simplesmente dizer ao mundo, e isso é muito importante já, o conteúdo essencial dos evangelhos. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, nós temos uma vida que é eterna, a morte não é o fim, é uma passagem para uma dimensão superior. Nós que ficamos aqui é que vivenciamos a morte das pessoas, as pessoas não vivenciam a sua morte, elas passam por uma vida plena, uma vida onde elas têm um ser em completude, iluminado. Essa é uma grande boa nova. Mas não é só isso. Enviar concretamente uma boa nova é fazer o que o Cristo fez constantemente nos encontros que ele vivenciou. Em cada encontro, Jesus trazia uma solução. Em cada encontro, a boa nova se tornava concreta. Ao multiplicar os pães, ao fazer a pesca milagrosa, ao ressuscitar o menino de Naim e assim por diante. Ou seja, Jesus é aquele que vai e ilumina o caminho das pessoas. E assim deve ser o cristão. O cristão é aquele que vai e ilumina o caminho das pessoas. É aquele que critica, sim, mas é aquele que com suas críticas faz com que o outro se desperte para a vida. Não são críticas negativas, são críticas para que as pessoas pensem. E o cristão é aquele que não só critica, mas coloca a solução. Ou seja, tenta solucionar os problemas. Esse é o cristão verdadeiro, que segue Jesus Cristo. Só que para isso, eu preciso fazer aquilo que todos fizeram em torno da mulher. O Cristo, nesse momento, quando a mulher adúltera é trazida e colocam para Jesus Cristo uma questão, ela deve ser apedrejada ou não, o Cristo simplesmente joga um questionamento. Ora, quem não tiver pecado, atire por favor a primeira pedra. Comece a apedrejá-la. E aí um a um vai se retirando, começando dos mais velhos, que são mais experientes, mais sábios, ou deveriam ser. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas olharam para si, elas olharam para elas mesmas. Nesse momento aconteceu um momento de conversão. E é esse o caminhar do cristão no mundo. O cristão que está no mundo é aquele que traz soluções ao mundo. Por quê? Porque em primeiro lugar ele olha para si mesmo. Em primeiro lugar, ele mesmo se vê na obrigação de aperfeiçoar a sua vida. E aperfeiçoando a sua vida, ele transforma a vida dos outros. O caminhar do cristão, e esse é o caminhar religioso, no sentido mais profundo da palavra, é um caminhar de transcendência, de mudança, de coração, de alma, de mentalidade, de espírito. Uma mudança total do ser humano. De tal forma que eu não tolero mais certas coisas que eu tolerava. De tal forma que eu não aceito mais certas coisas que eu aceitava. E assim por diante. Mas para vivenciar isso, para ser boa nova ao mundo, eu preciso voltar para mim e me converter. E aí procurar viver uma vida em diálogo, aberta para o diálogo. E nós gostamos muito, e prestem atenção nisso, isso é uma verdade, nós gostamos muito de viver no monólogo. Nós gostamos muito de criar uma imagem para nós, nossa, geralmente uma imagem agradável de nós mesmos,
e ficamos com ela. Nós gostamos muito de conversar com as pessoas que são semelhantes a nós. Isso é monólogo, porque eu vou ouvir aquilo que me agrada, eu vou ouvir simplesmente aquilo que eu gosto, e eu procuro recortar o mundo, viver num cantinho do mundo, o mundo que mais me agrada. E aí eu fico ali, naquele mundinho meu, porque é ali que eu vou ouvir as coisas que eu gosto, vou experimentar as coisas que eu gosto e ponto final. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Nós gostamos de viver no monólogo, porque isso é zona de conforto. Só que a zona de conforto faz com que a gente pare. E eu preciso, e eu digo isso para os meus alunos também, eu preciso sempre viver uma existência dialogal, ou seja, um diálogo com o mundo, para que eu possa me converter. Mas diálogo em que dimensão? Em primeiro lugar, um diálogo comigo mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que dentro de nós mesmos existem diversos eus. Em primeiro lugar, não sou só professor, só padre, eu sou professor, eu sou filho, eu sou uma pessoa que vai ao banco, eu sou cliente, e assim por diante. Eu tenho diversos eus na sociedade, mas aqui dentro também eu tenho diversos eus. E muitas vezes, eus que fazem parte da minha personalidade, mas que eu não quero aceitar. E portanto, eu evito o diálogo. Eu não quero conversar com esses eus que estão aqui dentro. Então, eu sinto inveja das pessoas, mas não quero admitir isso. Eu sinto ciúmes, mas não quero admitir isso. Eu não quero ver essa faceta que é minha, que para mim é negativa. Eu quero tomar posse dos outros, mas eu não admito isso. Eu sou uma pessoa autoritária, não aceito a ideia contrária, mas eu não admito isso. Eu quero aparecer, eu sou egocêntrico, mas não quero admitir isso. E assim por diante. Nós temos diversas facetas negativas, mas se a gente não dialogar conosco mesmo, com essas facetas, elas sempre nos acompanharão. Elas sempre serão sombras que não importa onde eu vá, elas estarão presentes e atrapalharão a minha vida e me impedirão de ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Portanto, conversão é um diálogo consigo mesmo. Um bom exemplo, e é um exemplo atual, é o homofóbico. O homofóbico não é aquele que discute a situação do homossexual, tá? O homofóbico é aquele que tem ódio ao homossexual. E o que acontece com o homofóbico? A pessoa que tem ódio ao gay é aquela pessoa que no fundo, desculpa a expressão, gosta da fruta, mas não quer admitir isso. Não quer admitir isso. E aí o que acontece? Quando um gay se aproxima, ele vê o quê? Ele vê um espelho. Isso ameaça a sua insegurança. Isso é uma ameaça para ele. A pessoa que é segura na sua sexualidade, a pessoa que se conhece muito bem, a pessoa que tem uma integridade no sentido de se conhecer muito bem na sua sexualidade, não tem que ter ódio do outro, tem que conhecer o outro, tem que conhecer e ver o que é isso, o que acontece, mas não ódio. Por que ódio? Isso é sintoma de que tem uma tremenda de uma insegurança dentro de si e não sabe lidar com isso. Ou seja, não quer se conhecer melhor. Esse é que é o ponto. E assim são pessoas que vocês têm antipatia. Muitas vezes quando a gente tem uma antipatia frente a outra pessoa, gratuita, pode ter certeza, nesta pessoa tem uma característica que é sua, que você tem, e que você não está querendo admitir. Muitas vezes a antipatia a uma pessoa é sinal de constatação de algo que eu gostaria de ser, ou que eu tenho e não gosto. E aí eu preciso admitir isso daí. Senão eu sempre terei antipatias com pessoas que são assim, com pessoas que têm essa característica que eu tenho, ou pessoas que são daquela forma que eu gostaria de ser. Então, viver um diálogo comigo mesmo é fundamental, gente. Caso contrário, eu sempre vou atrapalhar a vida das pessoas e sempre vou atrapalhar a minha própria vida. E isso é conversão. Mas não basta eu viver um diálogo comigo mesmo. É necessário que eu viva um diálogo com as outras pessoas. E viver um diálogo com o outro, gente, não significa simplesmente estar com os meus que me agradam.
viver com as pessoas que são semelhantes à minha pessoa, que falam aquilo que eu falo. Isso é muito pobre. E a vida do cristão não pode ser uma vida pobre, ela precisa ser uma vida rica em experiências. A parábola do Pai misericordioso também nos fala isso. Ou seja, o pai deixa o filho ir e fazer a sua experiência. E ele vai para terras estrangeiras. E o pai sabe que isso é bom para ele. Portanto, o cristão que é cristão, ele vai para terras estrangeiras. Ele não fica somente no seu gueto, nos lugares onde ele vai ouvir coisas agradáveis. Ele vai também nos lugares onde ele encontra o totalmente outro. E não fica num paroquismo. O que é paroquismo? Num mundo fechado, com pessoas que realmente ele tem o mesmo diálogo. Na verdade, ele não tem diálogo, ele tem monólogo. E essa não é a vida do cristão. Se vocês prestarem bem atenção na vida do Cristo, o Cristo sempre vai ter encontros com o verdadeiramente outro. Ele vai ter encontro com a samaritana, ele vai ter encontro com publicanos, com cobradores de impostos, ele vai ter encontro com aqueles chamados pecadores que eram marginalizados pela sociedade e assim por diante. Ele vai ter encontros com pessoas que não pertencem ao seu gueto, ao seu grupo de pessoas, mas ele vai se encontrar com o outro. E aí ele tem um debate, e aí ele tem uma discussão, aí ele tem um verdadeiro diálogo. Ele consegue ouvir e ser ouvido. E é esse o ponto. Não é porque eu sou padre que eu não posso ter amizade, por exemplo, com pessoas de outras religiões. Ora, se eu estou firme na minha fé, e se a minha fé realmente é forte, eu posso ter amizade com qualquer pessoa, com uma pessoa de outra religião. Eu tenho uma amizade, não é uma amizade de chegar, porque a gente não se encontra, não tem tempo de se encontrar muitas vezes, mas com o Ricardo Barreira, que é pai de santo. Eu o apoiei nas eleições passadas, como candidato. Por que eu apoiei? Porque eu sou espírita? Porque eu sou um bandista? Claro que não. Eu sou padre católico. Mas se uma Câmara Municipal, se ela tem direito, se nós temos direito de ter católicos lá dentro, se temos direito de ter evangélicos lá dentro, por que o pai de santo não pode se candidatar? Aí eu fiz questão, eu conheço o rapaz, conheço a pessoa, sei muito bem quem é, então eu apoiei o candidato. E justamente por ser um pai de santo. Por quê? Por que nós não podemos ter uma amizade? Por que nós não podemos nos encontrar e tomar um chopinho juntos? Por quê? Nós podemos até discutir religião. E muitas vezes discutiremos, nós teremos oportunidade mais disso. Mas isso não afeta a nossa pessoa. Por quê? Porque nós buscamos diálogo. E diálogo nós só temos com pessoas que pensam diferente. E ter diálogo com pessoas diferentes nos enobrece, nos enriquece como pessoas humanas. E é isso que o Cristo nos ensina em todo o Evangelho. É o encontro com a pessoa humana em si e com as suas diferenças. E é claro, gente, eu preciso ter um diálogo com o mundo. O cristão é um ser no mundo, já dizia o Vaticano II. A igreja não tem sentido se não for uma igreja no mundo. Cada um de nós é igreja. E ser igreja não é ficar aqui dentro numa paróquia, mas é ser igreja no mundo, nos ambientes onde nós estamos. E lá nesses ambientes eu não posso criar guetos. E tem gente que faz o que na sua vida? Recorta o mundo num quadrado e faz desse mundo o seu mundinho. Desculpem quem mora lá, tá? Nada contra, nada contra. Mas o condomínio fechado é um recorte do mundo. Eu faço um recorte no mundo. Mas o problema não é fazer esse recorte no mundo e viver num condomínio fechado. O problema é só viver no condomínio fechado. Aí eu tenho uma escola ali perto para os meus filhos. Aí eu tenho um shopping também ali perto, que é para mim fazer compra. E assim por diante. Agora, a pessoa que sai de um condomínio fechado e vem participar da missa aqui na São Benedito, parabéns. Por quê? Porque o condomínio fechado não está sendo o seu mundo, não está sendo o seu recorte no mundo. E não precisa morar em condomínio fechado para fazer isso. Eu posso estar na minha casinha no bairro, posso estar na minha casinha na vila, e eu posso recortar a minha vida. E não olhar para a minha vizinhança, não olhar para os meus colegas de trabalho, não olhar para as pessoas que convivem ou deveriam conviver comigo.
Eu posso recortar o mundo e viver num céuzinho particular. Até um dia que alguma coisa acontece nesse céuzinho particular. Aí o bicho pega. Ou seja, por quê? Porque não existe recorte na realidade. A realidade é uma só. Nós todos vivemos num único mundo. Nós todos vivemos numa única cidade. Nós todos vivemos numa única sociedade brasileira. E assim por diante. Então o cristão que é cristão, ele vive um diálogo constante, em todas as dimensões. Consigo mesmo, com o outro e com o mundo lá fora. Procurando interagir como? Positivamente. Ou seja, de uma forma que solucione os problemas. De uma forma que seja uma crítica construtiva ao outro. De uma forma que seja um processo também de conversão, não só para nós, mas para o mundo lá fora. E é esse o papel do cristão. Eu adorei a foto do novo Papa, do Papa Francisco, que saiu na Folha de ontem. Não sei se vocês pegaram. É uma coisa assim, extremamente extraordinária. É um Papa num balcão de um hotel, pagando a sua conta. Com isso, o Papa Francisco deu um tapa na cara em muita gente, mas em muita gente, com um simples gesto seu. Ou seja, um Papa vestido de forma simples, está ali no balcão acertando a sua conta. E quantas pessoas, por assumirem um cargo, por assumirem um poder, que não é poder, é serviço, se sentem privilegiadas de serem desonestas. Ou seja, agora os outros é que tem que me servir. Agora eles é que tem que pagar a minha conta. Agora eles é que vão pagar a minha conta porque eu sou porque eu sou a, e assim por diante. Eles é que têm o privilégio de me servir. Essa não é a mentalidade do cristão. E o serviço começa, em primeiro lugar, com a honestidade. Esse é que é o ponto. Com a honestidade de ser uma pessoa que sabe muito bem o que é meu e o que é seu. Ponto final. Não basta quem eu sou, porque o Papa tem toda a razão. Ali no hotel, ele não é Papa. Ali no hotel, ele é um hóspede. E como hóspede, ele tem que pagar sua conta. Caso contrário, ele é um hóspede caloteiro. E não é por aí. E quantas pessoas confundem as funções? Não, mas eu sou o Papa. Não, mas eu sou isso. Mas eu sou aquilo. Não é por aí. E o Cristo não viveu assim. O Cristo viveu na pura honestidade com as pessoas. E Ele não nos ensinou a ser servido, mas a servir as pessoas. Então o processo de conversão, gente, começa por nós. Começa por nós. É claro que nós podemos fazer críticas para as pessoas se converterem também. Mas aqui nós temos que olhar para o nosso próprio pecado. Como o pessoal olhou em frente da mulher adúltera. Começou a olhar para si mesmo. E quando a gente começa a fazer isso, a gente larga a pedra. A gente não apedreja, a gente larga a pedra e deixa a coisa caminhar. Porque a gente sabe que a gente é humano. E esse aqui é o ponto. É a gente olhar para si mesmo. E ao olhar para si mesmo, começar a se converter. E aí a gente começa a tratar as pessoas de uma outra forma. O sentido do cristão é esse. Eu vim para salvar o mundo e não para condená-lo. Se nós viemos para apontar o dedo, não é para isso. Eu fiz um comentário essa semana no Face, eu sempre aproveito, a gente tem um colega meu que diz assim, nós temos que dar devida importância ao Face. Tem gente que dá demasiadamente importância a isso, o que não deveria. Mas eu uso o Face para sempre postar uma frase. Todo dia eu posto uma frase. Para que o pessoal pense, reflita, discuta, me critique ou não, sei lá. Não é? Tudo bem. Mas a gente coloca lá uma provocação. E essa semana eu coloquei uma provocação sobre o político profissional e os partidos. Como eles estão influenciados pelo capitalismo, pelo capital. Não é? E aí alguém me respondeu assim, e o senhor, o que o senhor faz de concreto em relação a tudo isso? Eu não respondi, como não respondo, raramente eu respondo. Mas eu não faço nada. A única resposta que eu tenho que dizer é eu não faço nada. Eu não faço nada mesmo. Por quê? Porque é a mesma situação do Cristo ali. Ele não tem que fazer nada. As pessoas é que têm que mudar de mentalidade. Ora, se o Papa não cai em si e não vai pagar a sua conta,
as coisas não acontecem. Se os senadores, deputados federais, estaduais e os nossos vereadores não têm consciência de serem honestos, não dá para eu fazer nada. O que eu vou fazer? Eles é que precisam mudar de mentalidade. Nossos políticos é que precisam mudar de mentalidade e os partidos também. Se o homem não mudar de mentalidade, a coisa vai ficando cada vez pior. E vai ficando mesmo. Portanto, nosso grande desafio é a mudança de mentalidade. E cabe a nós mudar a mentalidade. E não mudar a legenda simplesmente. Porque mudar a legenda não significa grande coisa nesse país. O que significa nesse país é a mudança verdadeira de mentalidade. Aí sim. E aí está o grande desafio de cada um de nós como cristão. Que cada um aqui olhe para si mesmo. Que cada um viva um verdadeiro diálogo com as pessoas. Que cada um busque ampliar cada vez mais o seu mundo. E aí eu tenho certeza absoluta, nós teremos daqui 2 semanas uma verdadeira Páscoa para celebrar. Vamos ficar de pé e vamos professar nossa fé nesse Deus da vida que nos chama à verdadeira vida com Ele.